Olá, me chamo Wagner, sou colaborador da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui para mais um bate-papo. Primeiramente, eu quero agradecer a Gabriela, que se dispõe aqui a fazer essa gravação. Agradecer a Cibele, a diretoria da casa, que nos proporciona essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez conversando do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Nesse mês em que iniciamos, comemoramos o mês de Allan Kardec, mês que a doutrina possa estar sempre levando esse Evangelho à luz da doutrina espírita. Agradecemos por esta luz que nos evolui agora, que nos ilumina, quer dizer, desculpa, por essas energias de cura e renovação, e pedir sabedoria para fazer trazer a melhor mensagem, fazer as escolhas, ter a sua proteção, ó Cristo, neste momento que os bons espíritos possam sempre nos inspirar. Hoje vamos conversar aqui sobre esse tema, a natureza humana, que está nesse livro, O Mestre na Educação, onde Vinícius nos traz, um escritor espírita, educador, nos traz as suas reflexões, nos alertando para a importância da educação do espírito, da educação para que possamos chegar à fase moral. Possamos, como diz Emmanuel, trazer a asa do intelectual e a asa moral. Mas não existe outro caminho senão através da educação. Do estudar, pesquisar, ler através dessas mensagens do Evangelho do Cristo, das 5 obras, básicas que Allan Kardec codificou, que deu início a essa filosofia de vida, ao Espiritismo. Essa doutrina que nos esclarece, nos mostra, nos traz e nos entrega essa bússola, para que possamos ter o nosso norte. E esse norte, nada mais do que com o Evangelho do Cristo. À luz da doutrina espírita, o Evangelho que nos esclarece, essa mensagem de amor, de fraternidade e de servir, que foi o que o Mestre veio nos dizer. E conversando hoje nessa obra que é baseado na obra de Vinícius, o Mestre da Educação, o tema, a natureza humana, nos convida a refletir sobre a essência do ser humano e sua evolução espiritual. Durante esses minutos aqui, vamos conversar e Vinícius ele começa fazendo uma narrativa de como sempre era trazida na época que o homem era mau, que o homem não tinha solução, que era uma obra inacabada, que era por tudo aquilo que passava, tudo aquilo que aconteceu quando Jesus veio. E ele começa dizendo assim: um erro psicológico de funestas consequências domina a ortodoxia oficial. Pretendem que o homem seja visceralmente mau, intrinsecamente perverso e por natureza corrupto. Pela forma como Jesus chegou a pregar em Roma, que a corrupção pairava em 2 lados, no religioso e no poder. Então, vários psicólogos, como ele diz aqui, semelhante conceito é adotado, salvo raras exceções, por sociólogos, juristas, escritores, filósofos, cientistas, que é de admirar pela cleresia de vários credos religiosos, até a igreja, alguns credos religiosos,
que os materialistas façam tal conceito do homem. Compreende-se que seja acompanhados pelos crentes até pelas autoridades das religiões deístas e inominável, inconcebível, quase. Quer dizer, por quê? Porque era um mundo altamente, ainda é, né? Mas é altamente materialista. Foi no caso quando a ciência se juntou à religião. A ciência proclama o materialismo, tenta provar a matéria, e a religião a imortalidade. E trazendo um pouco do materialismo, quais as consequências do materialismo? É a indiferença. O materialista, ele é indiferente. Indiferente a qualquer coisa. Ele está mais preocupado com ter do que com o ser. E dentro dessa indiferença ele traz o egoísmo, a vaidade e o orgulho. O egoísmo porque ele só pensa nele, em conquistar, em ter, seja da forma que for. A vaidade porque ele é sempre vaidoso, eu sou, eu posso, só eu consigo. E o orgulho que a gente sabe. Ele é aquele orgulhoso que a gente muitas vezes escuta algumas frases que nos deixam até triste. Tipo, sou orgulhoso de ser humilde, tenho orgulho de ser humilde, tenho orgulho de fazer isso, tenho orgulho. Então, juntando essas três, juntas-se vem a solidão e o imediatismo. Porque ele vai se colocar num mundo onde é só ele que faz as conquistas e tudo, e vai sempre trabalhar o imediatismo, em conseguir as coisas mais rápidas possíveis. Sem ele perceber, vai vir a ansiedade. E dentro dessa ansiedade, vem o transtorno. E dentro dos transtornos vem um monte de sentimentos que não é agradável para a natureza humana. Aí vai vir um desespero, infelizmente o suicídio e a fraqueza moral. E dentro dessa fraqueza moral, por quê? Porque ele não vai estar buscando a espiritualidade. Ele não vai estar buscando a essência de que nós somos espíritos. Vivemos na matéria, no mundo físico, convivendo com o mundo espiritual, através do intercâmbio mediúnico, através das comunicações, dos sentimentos, de tudo. Mas, tanto é que Allan Kardec fala, pode o espírito controlar a vida do outro? Tipo assim, pode, dependendo dos seus pensamentos. Tem uma passagem de Divaldo Franco que é muito interessante, que ele reclama para Joana de Ângeles por que aquele espírito que o obsedia, vamos dizer assim, não gosto muito desse nome, mas infelizmente é o nome que trata ele, que perturba ele, que tira a tranquilidade dele, que no filme se passa por um frei. Por que Joana de Ângeles e os outros espíritos, sabendo da vida de Divaldo, da função, do caminho dele, deixam ele perturbar? E Joana explica para ele, nós não temos como intervir. São seus pensamentos. Ele, como meus pensamentos? Sim, você já percebeu, Divaldo? Aí, como eu sou muito visual, eu gosto sempre de dizer isso, eu adoro ler, a gente precisa ler, precisa estudar, a gente está falando aqui de educação, mas eu gosto muito de assistir os filmes também, porque eu sou muito visual, e Joana de Ângeles fala, percebe de que toda vez que ele entrou nos seus pensamentos, que ele apareceu para você, foi quando você baixou a vibração. Foi quando você se sintonizou errado. Foi quando você fez algum pensamento e você já pensou o que você pensou na hora, ou o que você queria pensar. Aí o Divaldo vê que foi a hora que ele perdeu o emprego, a hora que ele entra num bonde, ou a menina manda ele sentar e ele vê um outro espírito e a menina fala, você tá louco? Não tem ninguém aqui. Ele desce irritado porque ele começa a ver espíritos e outros momentos. Então, vivemos na matéria, sim, mas temos que controlar os nossos pensamentos. Aí Joana fala, o que você quer pensar agora?
O que você vai pensar agora vai te sintonizar com o espírito que você vai querer. Então, quer dizer, se pensamos coisas boas, vamos nos sintonizar com espíritos bons e vamos ajudar os nossos irmãos e nos ajudar, porque estamos aqui para a nossa evolução. E dentro dessa natureza humana, temos que sempre buscar o melhor para nós e para quem nos acompanha. E Vinícius destaca que a natureza humana não é fixa ou limitada, mas sim um campo em constante desenvolvimento. Olha só o que ele vai dizer aqui. Semelhante conceito, como é possível que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, seja visceralmente mau? Sede perfeitos como meu Pai é. Jesus nos falou, sois luz, sois o sal da terra. Joana de Ângeles sempre vem e nos diz, num livrinho desse tamanhozinho, Filhos de Deus, item 5, sois herdeiros de Deus e busque essa herança. André Luiz nos fala da importância. Emmanuel nos fala que nós estamos mergulhados em Deus, como os peixes estão no oceano. Quer dizer, como pode Deus, nosso Criador, nos criar para sermos mal? Não tem justificativa. Quer dizer, o mal não habita dentro de nós. Nós que procuramos, através desse materialismo, das conquistas e do ter, fazer o mal. E Vinícius ele vai nos dizer aqui o seguinte, que como se compreende que o Supremo Arquiteto haja produzido obras intrinsecamente imperfeitas e defeituosas. Semelhante despautério precisa ser combatido. Lavremos em nome da fé que professamos veementemente protesto contra a tremenda heresia. Quer dizer, ele chega a chamar de heresia essa questão de que a gente escuta muito isso. A humanidade não tem solução, o homem não tem jeito. Falamos isso do nosso país. O Brasil não tem jeito. Como que não tem jeito se quem constrói um país são as pessoas? Podemos passar por momentos turbulentos, mas isso nos mostra que podemos fazer algo pelo país. Nós estamos passando pelo mês das mulheres. Dia 8 de março se comemorou o Dia Internacional da Mulher. Quero parabenizar a Gabriela, a Cibele e a todas as mulheres do CEAL e todas as mulheres que nos escutam. E Jesus de Nazaré, que no filme The Chosen eles até brincam, de Nazaré, porque isso é verdade, isso aconteceu. Na época eles falavam, como é que pode vir alguém de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré tinha mal uma sinagoga. Então, como era um preconceito tão grande pelas cidades pequenas, pelos vilarejos, igual nós temos hoje, eles falavam, como é que pode o Messias vir de Nazaré? Impossível. O Messias vai nascer em Jerusalém. Então, e Jesus, ele começa a fazer milagres, e um dos primeiros é trazer Maria de Madalena ao mundo real. Ela está totalmente obsediada, como eles diziam na época, demoniada. Fariseus já tinham ido até ela, Nicodemos, e Jesus a encontra. E o apelido dela, lá a gente vendo em The Chosen, mais uma vez dizendo que eu sou visual, ele encontra com ela, e o apelido dela era Lilith. E ele chama ela Maria de Magdala. Quer dizer, porque naquela época chamava muito da onde você tinha nascido. Jesus de Nazaré, Maria de Magdala. Né? Então, quando ele chega para ela e fala, e ela não acredita, e ele a convida para que ela siga ele,
e depois outras mais vão seguir ele também. Ele valoriza Marta, Maria, irmã Marta e Maria, irmã de Lázaro. Olha a natureza de Jesus. Ele traz todas as mulheres para perto dele e valoriza como um cidadão, como tem que ser valorizado. Ele não faz diferença de homem e de mulher. E eu até, esses dias estava conversando com uma amiga minha, a gente tomando um café nesse negócio, falar do mês da mulher. Ela riu porque eu falei que se Jesus viesse hoje, o Pedro dele com certeza seria uma mulher. Pela importância que a mulher tem hoje e está tendo no cenário mundial. E um dos primeiros espíritos que Jesus convida para esse projeto é um espírito chamado Sofia, que ele vai até a constelação de Sírius. E quem é Sofia? Maria de Nazaré. Está lá no livro Maria de Nazaré, de Miramês. Então, quando a gente olha toda essa importância que Jesus fez a mostrar para aquela humanidade que perseguia tanto a mulher ela conquistou muita coisa, mas hoje, se você olhar dentro dessa natureza humana, ela ainda tenta buscar os espaços que são dela. Enquanto a gente falar em inclusão, seja social, seja de gênero, seja de raça, seja da mulher, é porque a gente está excluindo. Enquanto tiver esse nome de inclusão, é porque existe a exclusão. Quando a gente tirar da nossa concepção e começarmos a ser espíritos educados e elevados, a palavra inclusão, perdão, mágoa, ela não existirá mais no planeta de regeneração. Porque a regeneração está em nós. E como essa obra perfeita que Vinícius fala aqui, nós temos que parar com esse negócio. Nós temos que começar a refletir e buscar dentro de nós essa essência divina. E olhar todos como iguais. Porque me olhar de fora ver o Wagner como igual, ver a Gabriela como igual, a Gabriela ver o próximo como igual. E assim todos nós. Muitas vezes numa casa espírita, onde é uma casa de oração, de estudo, em que buscamos o nosso tão chamada reforma íntima, nós excluímos. Excluímos aquele irmão porque achamos ele chato, porque achamos que ele fala demais. Não, ele não serve para esse trabalho. Ele fala demais. A exclusão, ela parece que, sabe, é isso que Vinícius está falando aqui. O homem não é isso. O homem, que eu falo, desculpa a palavra aqui, o ser humano, porque o homem é no conceito de humanidade, por isso que Jesus usava muito o homem. Mas vamos então começar essa mudança. O ser humano, ele precisa começar a fazer essa mudança dentro dele. Vamos dizer agora, excluir essas palavras inclusão. Para começar a ver que todos... A gente diz que Deus é um Deus trino, onipotente, que é um Deus único, mas nós dividimos os nossos irmãos. Achamos muitas vezes quanto a sociedade... eu estava assistindo um filme esses dias que eu achei muito interessante. É um filme americano em que a menina... É uma série bem antiga, policial. A policial ela vai para o interior para assumir uma delegacia. Tipo assim, ela é a xerife. E ela é negra, então ela chega de mudança, instala a família dela, depois que instala a casa dela, e ela parece que tem 3 dias para se apresentar, e ela vai correr no bairro. E é um bairro bem elegante. E ela está correndo ali, daqui a pouco uma viatura atrás dela. E o policial já desce mandando ela encostar na cerca.
E ela olha para o policial, ela fala assim, o que você quer comigo? O que eu fiz de errado? Aí o policial fala um monte de coisa para ela e ela percebe que é por causa da cor dela. E ela fala, você está fazendo isso, você está errado. E ele solta, olha para ela e ri, zomba da cara dela. E termina ali, ela consegue provar para ele que não tem nada e solta ela, e libera. Ainda solta uma piadinha para ela, que ela está correndo no lugar errado ali, ela corre risco. E no outro dia é muito engraçado, porque quando eles estão ali na delegacia esperando chegar o chefe, chega ela. Então, quer dizer, eles olham assim, tomam um susto. Como? Não pode. E ele que abordou ela, acho que uns 3 dias antes, ele olha para ela, balança a cabeça. E a história vai. Então, é o preconceito que nós temos. Né? Então, temos que começar a trabalhar essa essência divina, essa natureza aqui que Vinícius nos alerta, de que nós não somos assim. Não podemos ficar, mas todo mundo, nós não somos todo mundo. Nós temos que ser diferentes. E por ser espíritas, temos que ser mais diferentes ainda. Então, que o mês da mulher seja os 12 meses. Seja cada 30 dias de cada mês. A gente valorize. Não por ela ser mulher, mas por ela ser o nosso irmão. Por sermos irmão. Filho de um Deus, você já percebeu que Deus está no plural? Eu vi a Haroldo Dutra falando isso, achei muito interessante. Deus está no plural. Arthur Valadares também fala isso. Por que está no plural? Porque ele é o Deus de todos. Então, Vinícius traz aqui, que eu acho muito interessante. Olha só, o que ele diz. Eu até marquei aqui. Ó. O homem é uma obra inacabada. O homem é obra inacabada. Entre obra inacabada e obra defeituosa, vai um abismo de distância. Os espíritos trazem consigo os germes latentes do bem e do belo. Quer dizer, nós somos a essência do bem. Nós trazemos essa virtude, o bem. E o belo é de praticar o bem, de praticar o bom. Aqui não está falando do belo, do físico, da matéria, que eu não posso nem falar nisso, né? Careca, barbudo, feio. Então, a centelha divina, que ele está dizendo, oculta, embora como um diamante no carvão, refúgio em todos eles. Quer dizer, somos o bem e o belo, a centelha divina. Como o diamante e o carvão, né? Como o diamante no carvão, que refúgio em todos eles. Quer dizer, você pega um diamante, coloca no meio do carvão. Ele vai ali brilhar, ele vai refugir. Coloca aí o carvão como o mal. Então nós estamos brilhando, como o bem brilha no mal. O bem sobressai sobre o mal. Emmanuel nos diz que nós só vencemos o mal com o bem, com o amor. Não se vence o mal com o mal. Por isso que ele está falando aqui, que como o diamante no carvão, refugie em todos eles. Quer dizer, você pega uma vela. Se eu acender uma vela nesse quarto aqui agora, que tem 2 luzes acesas, uma em cima de mim, para gravação, e a outra ali, a vela vai quase não destacar. Agora, se eu apagar a luz e segurar a vela aqui, ela vai brilhar. Ela vai iluminar a escuridão. Por isso que Jesus falou, sois luz, leve a luz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E quando ele falou, eu vos deixo a paz, eu vos deixo o meu evangelho. E eu vos dou para que você leve. Porque quando levamos o evangelho do Cristo aos cantos aonde chegamos, levamos a paz. Ele não quis dizer que estava arrancando a paz do peito dele e colocando no nosso peito. Não.
Quando ele diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo o meu evangelho e vos dou para que leve essa paz. É essa paz que Jesus quis nos dar. O seu evangelho, os seus ensinamentos. Ele diz lá em João, as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam em mim. Quer dizer, as obras que eu faço em nome do meu Pai que me enviou, ele tinha que falar meu Pai, testificam em mim. Eu sou o testemunho. Olha como eu vivo, olha o que eu faço, olha o que eu vos dou. Porque ele era chamado de herege, ele era chamado de louco, de insano, pelo que ele falava. Então era tipo assim, não acreditam no que eu falo? Então veja meu testemunho, veja como eu faço, como eu ajo, vejam quem estão próximo de mim. Estão os reis, os fariseus, os ricos, ou estão os pobres, miseráveis, aflitos, doentes? Vinde a mim todos que estão aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu jugo é leve. Quer dizer, a absorvância de Deus, a observância de Deus, da lei de Jesus, era diferente. Ele observava a lei mais leve, por isso que ele fala que meu jugo é leve. Essa observância dele era leve, suave, meu coração é brando. Então, e aqui na frente, Vinícius vai dizer, firmando em semelhança, ele já nos diz que somos uma obra inacabada, olha o que ele vai falar mais na frente, para a gente começar a ir para o nosso fechamento. Firmado em semelhante convicção, sensitiva com autoridade, sede perfeitos como o Pai Celestial é. Por que ele fala isso? Porque aqui atrás ele diz, Jesus foi o maior educador que o mundo conheceu e conhecerá. Só se consegue educando. Jesus acreditava piamente na redenção do ímpio. O sacrifício do Gólgota é a prova deste acerto. Conhecedor da natureza humana em suas mais íntimas particularidades, Jesus sabia que o trabalho da redenção se resume em acordar a divindade oculta no psique humano. No psique humana, quer dizer, busca-se dentro do ser humano a centelha, a luz divina, e apaga-se a escuridão, como o diamante no carvão, lembram? Então, nós somos isso. Aonde chegarmos, temos que brilhar através da luz do Evangelho do Cristo. Já percebeu aquela pessoa quando chega e você fala, nossa, que energia boa? Então, é essa centelha divina que temos que buscar. Por isso que aqui ele fala, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E vem naquela fala que Jesus fala que eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes. E os doentes somos nós. Mas temos que olhar, como Joana diz, olhem nossas potencialidades. Porque nós estamos falando já depois que Cristo veio. E ele está falando aqui quando Cristo falou numa época em que ele estava aqui. Só que agora nós já temos que pensar diferente, porque o Cristo já veio. Ele já esteve entre nós, ele não vai voltar. Não adianta a gente querer ficar aqui, Jesus vai voltar. Ele não vai voltar. Ele já vive entre nós. E nesse viver entre nós, porque o evangelho dele está codificado através do Espiritismo, através do Cristo Consolador, esse Consolador prometido que veio e nos tirou da escuridão e nos colocou como um diamante no meio do carvão. E aqui, olha só o que ele vai dizer lá na frente. Ele não já falou que somos obras inacabadas? Aí, olha só.
O que Vinícius faz? Olha a analogia e o encaixe que ele faz, que coisa perfeita. Adoro essas coisas assim bem feitas. Ele diz: a humanidade precisava de um modelo de uma obra acabada. Lá atrás ele falou que nós somos uma obra inacabada. Não interpretemos ele mal. Ele está falando de espíritos imperfeitos que somos. A humanidade precisava de um modelo de uma obra acabada, que refletisse em sua plenitude a majestade divina. Esse arquétipo nos foi dado no Filho de Deus. Os modelos devem ser seguidos, para isso se destinam. Assim compreendia Paulo de Tarso, consoante se infere desta sua asserção, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos crentes, até que todos cheguemos à unidade da fé, de pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem feito à medida da estatura e da plenitude do Cristo. A larga parábola que temos que percorrer em demanda do modelo é a obra de educação, e educação que se transforma em autoeducação. Hermâncio Dufour sempre fala, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, que precisamos trabalhar o autoconhecimento, o autoamor, o autorreforma, o autocuidado, o autoaprendizado. Quer dizer, temos que buscar nos educar. Allan Kardec diz no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso Evangelho, que precisamos amar e instruir. Ame, torne seu coração bom, encha-se do Evangelho, do servir, do ser, não do ter, não da matéria. Nós estamos falando aqui de espíritos imortais, para que ao se instruir, esse conhecimento não te leve à soberba. Você se torne um compartilhador, um difusor, um facilitador do Evangelho do Cristo. Porque se você não amar primeiro, igual ele fala, você vai ser como aqueles que pegavam o conhecimento para destruir o povo. Era o Deus da ira, era isso e aquilo mais. O autor nos lembra que, apesar das inclinações instintivas e das dificuldades da vida material, o ser humano potencia um potencial divino, que se pode ser despertado pela reforma íntima e pelo esforço. Os espíritos sempre falam em esforço. Está lá no Evangelho. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça. Olha que misericórdia, olha que bondade. É aquele que se esforça. Se esforça nessa educação, se esforça em amar, se esforça em respeitar, se esforça em servir, se esforça em evoluir. No esforço contínuo em direção ao bem. Mais uma vez, lá vamos nós falar do bem. A verdadeira educação não é apenas intelectual, mas, sobretudo, moral, conduzindo ao aprimoramento do ser e à construção de um mundo mais justo. Essa visão espírita da natureza humana reforça a responsabilidade individual no próprio crescimento e no auxílio ao próximo, promovendo um progresso coletivo, alinhado com os ensinamentos do Cristo. Não existe outro caminho através da educação, se não for através da educação, do aprender. Alan, a gente buscando aqui só do livro algumas frases de alguns filósofos que Vinícius cita aqui, olha só. Kant, o filósofo, assim compreende a educação, desenvolver no indivíduo toda a perfeição de que ele é suscetível.
tal o fim da educação. Pestalozzi, esse nome reflete alguma coisa para vocês? Allan Kardec foi educado no sistema Pestalozzi, que é um sistema construtivo, é um sistema de compartilhamento, é um sistema de troca de conhecimentos. E Pestalozzi dizia assim, o pedagogista diz: educar é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Olha em que época que esse cara falou isso. Uma época em que a igreja dominava o planeta. E o cara já me vem com essa daqui para nós. Me desculpa aqui se eu estou usando gíria, mas educar é fazer os espíritos retos, dispostos a todo momento a não praticarem coisa alguma. Isso quem diz foi John Locke. E olha aqui, temos mais. Froebel. Sabe quem foi Froebel? Se eu estiver falando o nome errado, desculpa. Froebel, criador do Jardim de Infância. Você lembra do Jardim de Infância que a gente leva nossos filhos? É um britânico e criou o sistema Jardim de Infância. E quando eu falo do Jardim de Infância, eu gosto sempre de contar uma historinha. Minha filha, que tem 12 anos hoje, quando ela ia para o Jardim de Infância, ela tinha o dia do brinquedo. Era uma sexta-feira. Acho que era a última sexta-feira do mês. Era o dia do brinquedo. E quando ela chegava à noite, quando eu pegava ela na escola, a primeira coisa que eu perguntava para ela: você trocou o seu brinquedo com o seu amiguinho? Ela: sim, papai, eu brinquei com o meu brinquedo, brinquei com o brinquedo dele e ele brincou com o dele. Por quê? Porque esse dia do brinquedo não era para eu pegar e falar assim: olha, só eu que tenho isso daqui, você não tem. Não. Era para eu pegar meu brinquedo e compartilhar com o meu coleguinha. Ele brincar com o dele, independente. O meu poderia ser melhor do que o dele, mas eu tinha que entregar o meu para ele brincar. E ele brincar com o meu. Era o compartilhamento. Era o dividir, era a socialização. Lei de sociedade. Aí, ele vem e finaliza aqui. Denis, a educação do espírito é o senso da vida. E ele finaliza aqui dizendo: como Jesus, os educadores dignos de tal nome creem firmemente na reabilitação dos maus. Quer dizer, aquele cidadão que você acha que não tem solução, tem. Os novos apóstolos do cristianismo não virão dos seminários, mas sim do magistério, bem compreendido e melhor sentido. Se trabalharmos na educação do espírito, na educação de nossas crianças, que são espíritos reencarnando, que trazem o nosso DNA material, mas tem o DNA espiritual que eles trazem de outras vidas, mas está lá no livro dos espíritos. Qual é a nossa função? É lapidá-los. Você lembra do diamante no carvão? É lapidar esse diamante através de quê? Do conhecimento, da educação. Ensinando para ele que vivemos no mundo físico, mas que somos seres imortais, seres espirituais, e que estamos aqui para evoluir e aprender, ensinar e compartilhar conhecimento, compartilhar o material, compartilhar tudo que temos. O supérfluo e o necessário. Está no livro dos Espíritos. O que eu preciso para viver? O supérfluo ou o necessário? O necessário, porque o supérfluo, aquela Mercedes, aquela BMW, aquela Ferrari, ela vai me tirar do eixo. Ela vai me trazer o materialismo que nós começamos a falar. Vai me tornar uma pessoa indiferente, egoísta, orgulhosa, e vai me levar à solidão. E essa solidão vai me trazer transtornos, que é a síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão. Quanto mais nós vemos aí, como nós vemos artistas famosos, o cara tem tudo, mas vive numa depressão. Por quê? Infelizmente, o materialismo. Se
Isso não quer dizer que não podemos ter tudo, podemos, mas podemos unir o material e o espiritual. Se Deus me deu muito, eu pego aquele muito e compartilho. Eu vou continuar com muito, mas eu vou estar fazendo a felicidade e ajudando aqueles irmãos que necessitam. E isso vai me trazer a centelha, a luz. Você lembra do carvão? E eu quero finalizar aqui só com uma frase de Rossano Klinter, que ele diz o seguinte, desculpa, de Joana de Ângeles, tá? Que ela diz assim, não desistamos do bem. Façamos o bem em toda parte, com as mãos e com o coração, orando e esclarecendo, a fim de que o trabalho da verdade fulgure em nossos braços, como estrelas brilhantes. Ampliemos as nossas disposições íntimas, dirigindo-as para o bem, e não nos preocupemos senão com a semeadura de bênçãos pelo caminho. Todas as vezes que fizermos o bem, vamos colher essas semeaduras em nossos caminhos. Todas as vezes que praticarmos o bem, vamos colher felicidade e luz para o nosso espírito. Todas as vezes que buscarmos esse bem através da educação e educarmos os nossos filhos para ter um mundo melhor, para que eles vivam num mundo melhor. A gente não está educando nossos filhos para nós não vamos estar mais aqui, mas é para que eles convivam num mundo melhor, um mundo com mais paz, com mais harmonia e sem inclusão, porque não vamos ter exclusão. Por isso que eu quero frisar para quem chegou agora. Quando eu falo sem inclusão, é porque sem inclusão vamos tirar a exclusão, porque enquanto tivermos a palavra inclusão é porque excluímos. E a nossa natureza humana não é para excluir, é para incluir, é para servir nesse bem que Joana de Ângeles fala. Porque o mal pode ser provocado pela inocência de quem não conhece a lei de amor, mas a indiferença é provocada por quem sabe o que é certo e não o faz. Percebeu? Nós sabemos que existe o mal, mas fazemos. Porque o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo de Tarso. Porque não nos conectamos com Deus na hora. Enquanto estivermos conectados com o nosso Criador, vamos fazer o bem, sempre. Não vamos nos corromper, nunca. É essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Agradeço aí pelo momento, que possamos aproveitar essa sintonia e encerramos esse trabalho com a